Olá pessoal, aqui é o canal Denil Tab. Se inscreva no canal, deixa o like, marca o sininho para futuras atualizações e, se possível, deixe um comentário ao final do vídeo, ok? De início, vamos falar sobre essa guerra política que está rolando em Brasília. O Congresso está em recesso, mas nos bastidores está tendo muita negociação por causa dos tarifaços envolvendo o governo brasileiro e o governo americano, principalmente entre o governo Lula e o governo Trump. O Trump impondo taxas de 50% e o governo Lula tentando negociar, não sei se de maneira correta, mas está tentando negociar uma redução, por óbvio, né? Uma redução de tarifa aí. Mas vou começar por Jair Bolsonaro. O Bolsonaro está sob efeitos de uma decisão de um inquérito, uma decisão que praticamente deixa ele sem se comunicar, sem poder se comunicar, sem se poder, com limitação de locomoção. E então isso prejudica muito a atuação política dele. Então, das reportagens que estão saindo, um dos repórteres, um dos críticos políticos que estão chamando mais atenção na mídia comum, né, é o Mário Sabino. Ele vem criticando essas decisões do Moraes e ele vem sendo incisivo nessa questão da censura, né? Porque se a gente puxar o retrospecto da nossa história, o Lula, apesar dele ter sido preso, ele fazia entrevistas, ele participava de reportagens. Então, não estamos notando o mesmo critério com o Bolsonaro. Então, vamos ouvir o que o Sabino vai dizer sobre essas decisões do Moraes. Olha, eu gostaria até que a Andresa me explicasse, se for possível, essa nova abordagem do Alexandre de Moraes da liberdade de expressão, né? Que ele chama, basicamente, liberdade de expressão de esquemas espúrios. Eu não entendi, quer dizer, o Bolsonaro pode dar entrevista, mas a entrevista não pode ir para as redes sociais. Andresa, você poderia me esclarecer, porque o despacho do Alexandre de Moraes me pareceu confuso, salvo engano, e as matérias que saíram a respeito também, para mim, não ficou muito claro. Será que você poderia? Eu acho que é um caso até de esclarecer melhor aos nossos telespectadores. Pois é. Aí, no caso, o Mário Sabino ele vai fazer considerações, né, sobre essa decisão do Moraes, que Moraes faz advertências a Bolsonaro, porém descarta a prisão, né? Eu lembro que na ocasião ele falou que o Bolsonaro chegou a descumprir, porém ele não levou à frente a questão da prisão, né? Vou pedir para a produção aumentar um pouquinho o som do Mário aqui, porque eu quero ouvi-lo em alto e bom som. Ele tá assim, uma voz do além. Você me ouviu ou não? Te ouvi, dá para te ouvir, mas é um pouquinho longe. É que você está em São Paulo, acho que é por isso, tá chegando. Mas eu ouvi. Tá bem confusa mesmo a decisão do ministro Alexandre de Moraes por vários aspectos, né? Todo mundo achou que o ministro iria decretar a prisão do Jair Bolsonaro, então não deu para entender por que ele fez todo essa, né, celeuma em torno disso, deu 24 horas para o Bolsonaro se explicar,
deu o horário que ele poderia prender o Bolsonaro, às 9h13, então foi todo ali um mise-en-scène ali do ministro Alexandre de Moraes, despropositado, para agora dizer que, olha, não, ele não descumpriu tudo. Então, só agora que ele viu que ele não descumpriu tudo, foi uma pressão ali em cima do Bolsonaro e cada vez mais claro para responder à determinação do Donald Trump de impedir a entrada do Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, e talvez de outros ministros, porque ninguém mais confirma, só o Moraes. Então, a decisão dele, é o que me parece, e acho que é importante a gente destacar isso que a Neila colocou, que o Sabino foi o primeiro, né, a cravar e a dizer com todas as letras que aquilo era uma censura, né? Acho que por isso que a Neila colocou, e depois os jornais, e o Sabino na época, na terça-feira já tinha comentado, né, que os jornais precisavam reagir a isso, e aí vieram aí no rastro do que o Sabino colocou muito bem naquele dia, traduzindo a decisão do Moraes. Agora, Sabino, pelo que eu entendi, é a mesma coisa. Ele reforça isso, é claro, o Moraes apanhou bastante, né, muitas críticas editoriais dizendo que havia ali um cerceamento do trabalho da imprensa. Agora é a mesma coisa, quando ele diz, ele pode dar entrevista, mas se as declarações que ele tiver dado configurem que ele está tentando mandar um recado para a sua militância, então isso não pode ir para as redes sociais. Então não dá para a imprensa dizer, isso aqui pode publicar, isso aqui não pode publicar. Então é mais do mesmo. O Alexandre de Moraes, na verdade, parece que fez uma coisa assim espetaculosa naqueles tempos que a gente já viu, né, de decisões ali do Supremo, para tentar criar um fato e no final acabou sendo um tiro na água. E ele diz na decisão o seguinte, que se o Bolsonaro fizer de novo, então ele vai ser preso. Ou seja, também é incoerente, porque se ele fez... Nesse caso aí me chama muita atenção, para mim foi um sinal de fraqueza do Moraes. Pela primeira vez ele recua. Então, quando vem aquelas decisões do governo Trump, com a retirada de vistos da maioria dos ministros do STF, logo após esse episódio, é uma demonstração, foi caracterizada a demonstração de fraqueza do Moraes. Então, pela primeira vez, o Moraes recua, porque ele, naquela decisão confusa dele, eu concluí que o Bolsonaro ele fugiu daqueles critérios. Assim, foi uma decisão absurda, porque ele praticamente não poderia falar, ele ficou com a liberdade de expressão dele comprometida, não podia fazer nada. Então, praticamente deixou um campo minado em que as bombas estavam praticamente invisíveis, e qualquer movimento mais brusco ele ia explodir. E foi o que aconteceu. E o Moraes ele não decretou a prisão do Bolsonaro. Para mim foi um recuo diante desse embate aí com o Trump. Uma vez e não descumpriu todas as medidas e não foi preso, então se ele fizer de novo só essa parte de falar, aí ele vai ser preso. Então tá um pouco, o ministro acho que não está numa semana boa, né, Mário? Eu acho, bom, então, de fato, a não compreensão da minha parte é também sua, e eu imagino que de boa parte dos jornalistas. Eu acho, Andresa, que quando você deixa as coisas confusas, não é porque você é confuso, é porque você quer a confusão, né? Ou seja, essa decisão sem muita clareza permitirá ao Alexandre de Moraes tomar qualquer atitude mais drástica em relação ao Bolsonaro, que vai ser motivo de apenas de interpretação dele, né? Você deixa a coisa em aberto, porque foi isso que ele deixou, né? E você tem razão, se ele não fez, se não foi uma coisa tão errada assim a ponto de prender, por que prenderia se ele repetisse, né? Porque vai dar do ânimo, né, do ministro. É assim que o Estado de Direito vai se dissolvendo no Brasil.
quando ele fica a critério pessoal, né? Continua a não fazer sentido, e a Neila está certa, continua a não fazer sentido o Bolsonaro não poder usar nem a própria rede social, nem suas declarações irem para outras redes sociais alheias, né, porque isso configura, sim, um atentado à liberdade de expressão, o que é absolutamente inconstitucional. Então, nós temos hoje um réu, aliás, não é o primeiro, né? Mas, enfim, é o mais fulgurante, digamos assim. Você tem hoje um réu numa ação que ainda não foi julgada, certo? Com os seus direitos cerceados por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu acho aqui que, pelo que nós ouvimos e pelo que nós lemos, que o ministro se sentiu pressionado pela imprensa, né? E eu acho que foi esse o motivo dele não prender o Bolsonaro na terça-feira. Eu não acho que lhe faltou vontade, eu acho que a reação, né, da imprensa e a reação também de alguns ministros do Supremo internamente, dizendo que aquilo seria uma imprudência política, né, fizeram com que o ministro não decretasse a prisão preventiva do Jair Bolsonaro. Então, é um momento, de fato, extraordinariamente preocupante este que nós vivemos. Ele só confirma o que todo mundo percebeu, né? Todo mundo concluiu. É um momento assim, extraordinário. É a primeira vez que ele recua nesse embate. E agora a gente vai falar sobre essa... A gente vai ouvir a declaração do pessoal da Globo, a Andréa Sadi, vai fazer comentários, né, sobre essa negociação dos senadores nos Estados Unidos sobre esse tarifaço com Trump. Para mim, não se trata somente de uma negociação sobre tarifa, é uma negociação envolvendo aspectos políticos. E está bem claro que o Trump só vai começar a negociar quando o Senado começar a trabalhar, começar a se movimentar em relação à anistia ampla, e sobre o encerramento do processo contra o Bolsonaro. Então, assim, na minha opinião, não vai ser uma coisa assim escrachada. Vamos negociar, amanhã a gente já cria a lei e a gente encerra o processo do Bolsonaro. Não, vai ser algo negociado. Eu acho que vai ser nos termos que o ministro Fux colocou quando ele divergiu dos votos em relação àquela decisão do Moraes em relação à tornozeleira, restrição em relação a entrevistas, restrição de locomoção. O Fux, ele colocou bem claro que a soberania não vai ser afetada, nós somos um Estado soberano, porém não vê aspectos técnicos flagrantes para justificar colocar uma tornozeleira no Bolsonaro. Então eu acho que vai ser uma situação bem ali por debaixo dos panos mesmo, bem de bastidor. E para não ficar feio, né, para os envolvidos, acho que tem que ser assim mesmo, porque a gente está falando sobre instituições, né? Quando a coisa é feita da maneira certa, eu acho correto quando a instituição é preservada.
Então, é disso que se trata realmente essa negociação com o Trump. E, pelo que eu vejo, os senadores eles não vão ter sucesso se eles não colocarem isso em mesa. Não vão ter sucesso. Vamos ver aí o que a Andréa Sadi tem a dizer. Quem que pode negociar? Quem que pode explicar? Quem que pode brifar o Trump? Você tem essa turma do MAGA e você tem empresários, você tem investidores que têm contato com o staff do Trump que, obviamente, estão passando os reflexos dessa medida do tarifaço. Isso é informação. Então, eu estava contando, fontes da direita me procuraram para dizer que eles estão fazendo chegar ao governo americano que, olha, esse tarifaço do Trump, está prejudicando a direita no Brasil. Por que eles estão fazendo isso? Eu já discordo disso aí. Eu já discordo. Eu acho que essa posição do Trump para abrir negociação, colocar o aspecto político em primeiro lugar, eu acho que isso só está fortalecendo. Nós vimos casos pontuais que realmente enfraqueceu a direita e fortaleceu a esquerda, como foi no México, como foi no Canadá. Beleza, mas assim, especificamente no Canadá, o Trump estava errado. O Trump ele falou besteira, querendo anexar o Canadá, pois o Canadá é um estado soberano e isso aí foi uma afronta. Então, nesse aspecto, fortaleceu. Agora, aqui no Brasil, o que a gente está vendo que não é nós não estamos vendo, eu não estou vendo um julgamento isento. Eu vejo que o Bolsonaro está sendo vítima de um julgamento totalmente contaminado e com aspectos em que a oposição ela está ditando como que deve ser as coisas, como se fosse um mundo ideal para a oposição se livrar do seu maior rival, do seu maior opositor. E isso, para mim, não é certo. Não é certo. Poderia estar acontecendo ao contrário, poderia estar acontecendo com o Lula também, mas o Lula ele foi julgado, ele passou por todas as instâncias, ele teve o duplo grau de jurisdição, na verdade nem foi duplo, triplo, né? E ele teve anos ali para se defender, para mostrar os considerandos, demonstrar a sua inocência, até onde foi a culpabilidade dele. E realmente, quando você quer a justiça, ela não tem que mostrar que você é inocente, tem que ser inocente sob qualquer hipótese. Não. Se você cometer um crime, você vai ter que responder dentro daquilo que você cometeu. Né? Para mim, isso que é justiça. Agora, quando você não prova, você não tem provas cabais para acusar, para condenar, e aí você, através de suposições, você já está precificando a condenação, aí fica difícil. Ganha o aspecto moral, ele morre, né? Ele não sobrevive, né? Vamos ver o resto aí em relação a essa negociação. Porque já que o Trump deu uma medida baseada numa decisão política, eles estão devolvendo com a repercussão política. Mas o Trump prejudicou os aliados. Mas essa é a primeira. Mundo afora, 2, né? eles estão colocando na mesa, para tentar impor esse discurso de que não é só o Bolsonaro, a questão do BRICS. Estou passando aqui o relato do que foi passado para eles e chegou também a autoridades brasileiras, com quem eu conversei no final de semana. E 3, dizendo que o Bolsonaro foi colocado ali na carta por uma articulação do Eduardo Bolsonaro com o Steve Bannon, que é um dos principais líderes do MAGA. Fato, esses são os fatos. Qual é a análise? Não importa, porque o Bolsonaro é a condição imposta por Trump para que o Brasil negocie com os Estados Unidos. E o governo brasileiro não tem como negociar isso. Brasília, a política está em... É isso. Para negociar,
o aspecto Bolsonaro precisa ser colocado na mesa. E pelo que eu estou vendo, o Lula ele não quer abrir mão disso. Ele não quer colocar isso, não quer atender essa condição do Trump. E eu acho muito difícil, porque o Trump, ele, pelo que eu estou vendo, ele não vai recuar. Ele não vai recuar. O Trump, na maioria das negociações que ele fez, ele foi muito duro. Recuou em algumas coisas, né? Porque eles jogavam o valor lá em cima e, dependendo como fosse o andamento da negociação, ele retrocedia com as tarifas. Então, pelo que eu estou vendo, o Trump ele não vai retroceder. Não está dando sinal nenhum de retroceder, né? E eu acho que alguns atores do Brasil, os empresários principalmente, eles vão forçar e já estão forçando, já estão começando a chamar a atenção do STF em relação a isso aí. Agora, para encerrar, vamos falar sobre o Lula. Hoje saiu uma reportagem no G1, né, que o Lula está disposto a ligar para Trump, desde que seja atendido, dizem interlocutores. Lula gostaria de conversar pessoalmente com Trump sobre tarifaço, mas auxiliares do presidente brasileiro relatam dificuldade de contato com a Casa Branca. O Lula está disposto a conversar diretamente com Trump sobre o tarifaço anunciado contra produtos brasileiros. Segundo interlocutores do Palácio do Planalto, Lula não se opõe ao diálogo, mas avalia que a conversa só ocorrerá se Trump atender pessoalmente a ligação. A disposição de Lula ocorre após uma proposta feita por senadores brasileiros para que os dois líderes conversem. No entanto, o clima do Planalto é de pessimismo. A avaliação é de que a Casa Branca só pretenda abrir uma negociação após a entrada em vigor das tarifas marcadas para 1º de agosto, como forma de aumentar o seu poder de barganha. Esse é mais um sinal de que eu acho que o Trump ele joga duro na sua negociação. Ele vai fazer o Brasil sangrar antes de tomar qualquer decisão que venha aliviar, né? E o Lula também, ele foi aquilo que eu falei anteriormente, o Lula ele não está disposto a colocar em pauta a questão do Bolsonaro. Aqui uma das partes da reportagem diz: o interlocutor direto de Lula afirmou que o Brasil seguirá aberto ao diálogo, mas frisou que há limites. A soberania não é negociável. Soberania, né? Bolsonaro, questão do processo. Segundo essa fonte, o governo brasileiro rejeita qualquer tentativa de interferência em decisões do Supremo Tribunal Federal ou em sistemas como o Pix. Então, o Lula, a princípio, não vai se render facilmente em relação a esse quesito. Então, pessoal, é isso por hoje. O vídeo ficou um pouco longo. Coloquem aí nos comentários qual é a opinião de vocês. O que é que vocês acham? Vocês acham que essas tarifas vão entrar em vigor mesmo? Vocês acham que vão afetar muito o nosso dia a dia? Eu acho que essas tarifas, de início, elas não vão afetar tanto, mas com o tempo vão deteriorar bastante a economia do Brasil. Vejo com muita preocupação que isso pode afetar a questão de mercado de trabalho, né? De pessoas, vai haver demissões em massa por causa disso. O mercado americano é muito grande, é um mercado que é insubstituível. Não tem como você lutar contra isso, né? Não tem como. Então,
Não se esquece de deixar o like, se inscreva no canal, clica no sininho e até a próxima.